Olá, boa tarde. Começa agora o Redação Regional, trazendo informações importantes da Baixada Santista. Hoje a gente recebe no programa o Dr. Rui Coelho, que coordena um ambulatório de tabagismo do Hospital Guilherme Álvaro, aqui na cidade de Santos. Doutor, seja bem-vindo à Redação Regional. Muito obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente que agradece. Para começar, eu tenho um dado importante que diz que o vício de fumar é considerado pela Organização Mundial da Saúde a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Quais são essas doenças provocadas pelo tabaco, pelo fumo? Exatamente, porque tem algumas doenças que a gente não pode evitar, né? Uhum. A gente sai na rua, se contamina com vírus de gripe, acidentes, mas o tabaco é um indivíduo que, por seu próprio boa vontade ou má vontade, coloca o cigarro na boca e causa mais de 50 doenças relacionadas ao tabaco. Dentre essas, as mais importantes são o câncer de pulmão e de todo o resto do organismo, a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema e a bronquite crônica, e os derrames e as cardiopatias, né, os acidentes vasculares cerebrais e os infartos, arritmia cardíacas. São 50 doenças tabaco associada, né? Nas mulheres, problemas vasculares, tromboses. Parar de fumar é muito complicado, né? Além da dependência física do cigarro, ela causa também uma dependência psicológica, né? E isso associado é muito difícil para um fumante sozinho conseguir sair, né? Ou conseguir parar de fumar. É quase impossível, né? As estatísticas dizem que entre 5% e no máximo 20% das pessoas conseguem parar por conta própria. Uhum. O cigarro, ele é uma droga. A Organização Mundial da Saúde já tem o Código Internacional de Doença para usuários do tabaco, T65, e ela, como uma droga, ela causa dependência. E essa dependência, ela pode ser química, psíquica ou ambas. O comum de a gente encontrar no tabagista é a doença psíquica e a doença química associada. Então, precisa tratamento médico. Sozinho é difícil. Essa dependência psíquica, então, pode ser a maior dificuldade para um fumante parar de fumar. Porque a física, a gente sabe que, às vezes, né, a sensação de prazer que o cigarro, né, permite e dá, ela fica aqui no nosso cérebro, né, talvez. Então, acho que essa psicológica é a mais difícil. Eu, como lido com muito tabagista, eu tenho tranquilidade para te afirmar que é tanto a química quanto a psíquica não tem terrível para né? ele, não é? Porque aquele que depende da droga é muito complicado. E a dependência, ela não é igual para todo mundo. Tem gente que é mais dependente. O nosso amigo fumante sabe que às vezes ele encontra um vizinho que jogou fora o cigarro, acabou e nunca mais fumou. E ele não consegue fazê-lo. Por quê? Porque a dependência dele não é igual à dependência do vizinho. Então a dependência química, depois que acaba o efeito do cigarro, como qualquer outra droga que acaba o efeito, ele tem uma compulsão a reabastecer o organismo com aquela droga. Então essa dependência química é muito grande. E quando é que a gente sabe que a dependência é mais química do que psíquica? É aquele indivíduo que tem dificuldade de ficar sem fumar em um lugar que é proibido. Ele precisa sair para dar uma fumada, enquanto que outros trabalham o tempo inteiro, conseguem ficar num ambiente de trabalho sem fumar e só vão fumar quando estiverem em casa, ou num barzinho, ou na rua, depois que acaba o expediente de trabalho. Então esse indivíduo tem menos a dependência química, ele tem mais a dependência psíquica. Doutor, então daqui a pouco nós continuamos a entrevista, porque chegou a hora da Ione Furukawa com os destaques de hoje. Boa tarde, Renan. Boa tarde, doutor Rui. O ministro da Pesca, Marcelo Crivella, está em Santos. Ele entregou novas carteiras de identificação aos pescadores e visitou o mercado de peixes, na Ponta da Praia, que está passando por uma remodelação. A visita faz parte da programação da Semana do Peixe, que tem por objetivo estimular o consumo. Em restaurantes, mercados e feiras, o consumidor poderá encontrar até o dia 15 de setembro o pescado por um preço mais barato. Mas na hora de escolher o produto, todo o cuidado é pouco. No santaportal.com.br você tem dicas de como levar peixe fresquinho para casa. Até sexta-feira, quem for ao restaurante Escola de Santos vai poder conhecer um pouco mais sobre a culinária do Peru.
arroz branco, batata com ovo cozido, azeitonas pretas, cibuletes com brotos de beterraba e cozido de frango regado a muito azeite. Só de olhar dá água na boca, o prato peruano foi servido no restaurante Escola Estação Bistrô. Um sucesso. Dos 88 pratos que servimos, 32 deles foram o ajo de galinha, que é um prato tipicamente peruano. Inclusive a receita teve que ser refeita. Exatamente, do que a gente tinha previsto não deu. A gente teve que, os chefes tiveram que refazer para continuar servindo o resto do período. O agi de galinha é um dos pratos servidos. Durante toda a semana, quem vier até o restaurante vai poder conhecer um pouco mais da culinária daquele país. Nós recebemos recentemente convite do Consulado Geral do Peru em São Paulo para um irmanamento entre Santos e a cidade de Callao, que é o principal porto lá da região do Pacífico. E o prefeito Paulo Alexandre aceitou honrosamente esse convite e então está vindo quinta-feira o prefeito de Callao com uma comitiva para assinar esse termo de cooperação com a Prefeitura de Santos. Rosita mora em Santos, mas é peruana. Assim que soube da semana dedicada ao país natal, trouxe os filhos. É uma maneira de matar a saudade de casa, da minha terra e trazer as crianças para conhecer, né? A estação, os meninos que servem e foi muito legal. Eles também puderam comparar, né, a culinária daqui com a culinária de lá. Sim, porque eu os levei ao Peru recentemente, então nós viemos provar para ver como que é feito aqui no Brasil, porque a gente tem sempre um jeitinho brasileiro, né? A ideia da semana foi apenas o ponto de partida para outros países serem apreciados por aqui. Nós começamos essa programação com o Peru. A gastronomia representa 20% do PIB peruano, portanto é uma gastronomia campeã. Né? E a partir de agora, a nossa proposta é estar realizando semanas temáticas de gastronomia aqui no Restaurante Escola. Uma semana italiana, uma semana espanhola, uma semana grega, uma semana culinária japonesa. Isso daí, além de engrandecer aqui a escola, enriquece ainda mais esse atrativo turístico que é o Restaurante Escola. O Restaurante Escola fica no Largo Marquês de Monte Alegre, sem número, no Valongo. Doutora, é possível parar de fumar, não é? E no ambulatório do Hospital Guilherme Álvaro, existe um trabalho que vocês fazem para ajudar essas pessoas. Explica pra gente como funciona isso. O ambulatório de tabagismo do Hospital Guilherme Álvaro, ele já existe há mais de 10 anos, né? Eu acredito que ele tenha até seja o pioneiro do tratamento do tabagismo na nossa região. E como a gente sabe, o tratamento do tabagismo ele é multidisciplinar, não é uma questão só médica, porque a gente já sabe que tem dependência química, que o médico deve tratar com medicamentos, existe a dependência psíquica, que deve ser melhor avaliada por um psicólogo. E comportamentos gerais de um indivíduo que precisa mudar de comportamento. Então, também temos um assistente social. Então, antes do indivíduo começar a se tratar com o médico, ele passa por uma avaliação com a psicóloga e assistente social, fazem uma terapia de grupo. A partir desta entrevista com a psicóloga e com o assistente social, eles se dirigem à área médica para a gente fazer o tratamento médico, onde o hospital disponibiliza para o paciente o cloridrato de vareniclina, que é a droga que a gente utiliza dentro do hospital, que é o melhor remédio do mundo hoje para tabagismo. Não existe nada mais moderno do que o Champix, que é a medicação que a gente usa no Hospital Guilherme Álvaro. Então eu digo para você com muita tranquilidade que aquele tratamento que a gente oferece hoje aqui dentro do nosso ambulatório Guilherme Álvaro é o tratamento mais moderno do mundo para o tratamento do tabagismo. O grande problema que a gente tem é que nós não temos muitas pessoas. Então nós temos que limitar o número de pacientes por mês, porque eles vão participar em grupo. Então todo mês nós adquirimos 10 pacientes novos que a gente corre com eles durante o mês. Porque é diferente das outras especialidades. Quem vai num cardiologista, num pneumologista, ele marca
uma consulta hoje, vai voltar daqui 15 dias para trazer exame, etc. e tal. No tabagismo, não. Esses mesmos 10, eles vão toda semana, toda terça-feira, e passam pela psicóloga, pelo assistente social e pelo médico. Na terça-feira seguinte, a mesma coisa, durante 4 semanas seguintes, quando é o prazo que a gente imagina que consegue fazer para todo mundo de fumar. Né? Então tem que tomar cuidado de não ir todo mundo ao mesmo tempo, falar assim, na quarta-feira que vem, na terça-feira que vem eu vou lá. Não vai dar certo, porque a gente tem que esperar aquele grupo terminar, e como nós estamos há 10 anos lá, eu posso tranquilizar a população perfeitamente que nós não estamos esperando em terminar isso tão rapidamente. Pode ir lá se inscrever no ambulatório do Guilherme Álvaro, que se não for no primeiro grupo, no segundo grupo, vão ser todos atendidos. Uma das fases, acho que complicadas do tratamento são as crises de abstinência. Como é que se lida com essa situação? Bom, cada um tem o seu gatilho. Se você perguntar para o fumante, um fuma mais porque bebeu, outro fuma mais por causa do cafezinho, outro fuma mais quando entra no carro, outro fuma mais porque fica nervoso. Então, cada um tem o seu. Então, isso a gente consegue determinar na entrevista pessoal. Então, não tem uma fórmula mágica para todo mundo. O que eu posso aconselhar é que cada um repare os seus gatilhos. Se o seu gatilho for cafezinho, troque para fruta cítrica, porque o pH do tabaco é ácido. Quando você coloca uma fruta ácida na boca, momentaneamente a sua vontade de fumar vai parar. Claro que ela vai voltar dali a um tempo de novo, porque o cérebro vai emitir alguns tipos de mensagem para o corpo necessitando da droga. Mas são ferramentas que auxiliam. Mas são ferramentas que auxiliam. Então você consegue adiar ou fumar 1 hora, 2 horas, isso vai fazer com que você fume, cada vez que você tomar essa atitude, uns 3, 4 cigarros a menos no final do dia. E você fumando menos, você tem menos nicotina no cérebro. Tendo menos nicotina no cérebro, você é menos dependente. E assim vai até que você não fume mais nada, não tenha nicotina oriunda do cigarro nenhuma no seu cérebro, e você vai conseguir conviver em sociedade maravilhosamente bem, porque hoje o cigarro, que já foi charme antigamente, é muito mal visto por todo mundo. É verdade. Doutor, então, para quem estiver em casa e se interessou, como é que faz para se cadastrar lá no Guilherme Álvaro, para iniciar o tratamento? É se dirigir ao Hospital Guilherme Álvaro e pedir para deixar o nome para o próximo grupo do ambulatório de tabagismo. Se esse grupo já tiver preenchido, não tenham pressa, não tem problema. Perguntem que no mês que vem vai abrir um próximo grupo. Vai telefonando se já abriu o grupo, abrindo o grupo se inscreve e um dia nós estaremos juntos nessa batalha árdua, mas que pode ter muito sucesso, que é o abandono definitivo do tabagismo. Com certeza. Doutor, muito obrigado por todas as explicações, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço o convite, estamos abertos a próximas entrevistas, se for necessário, e acolher a população da melhor maneira que a gente puder. A gente agradece. Obrigada. O Redação Regional vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima quarta-feira. Nós voltamos amanhã, às 1h15. Até lá. Até amanhã. Tchau.